Então, de acordo com o que nós temos estudado, passamos para a fase das doutrinas da igreja. E as doutrinas estão basicamente compiladas nas cartas, né? Não só as cartas de Paulo, as 13 que Paulo escreve, mas nas cartas de Pedro, de João e dos outros apóstolos de Cristo. Dito isto, nós vamos relembrar que temos estudado aí o livro do Gênesis e algumas coisas ficam soltas. E eu sempre explico para os irmãos aqui que quando nós começamos a estudar a Bíblia, começamos pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Isso é a leitura pessoal, né? O dia a dia, como chamam os mais antigos, de devocional. Para que possa compreender a palavra, você deve começar a leitura pelo Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Mas para complemento desse conhecimento, vocês devem ir pontuando isso com as aulas que eu tenho dado aqui. E acredito que surgem muitas dúvidas, e dessas dúvidas vocês precisam se aprofundar nesses assuntos. Não deixar apenas eu fazer a minha parte, mas vocês fazerem a parte, né, que cabe a vocês fazer, tá certo? Então nós temos aí na sua tela a carta de Paulo aos Romanos, né? Romanos, capítulo 1 a seguir. E aqui nós vamos falar muito sobre a fé, sobre as obras, sobre a graça, sobre a lei. Então você vai começar a compreender algumas coisas que Jesus dizia, né? Que Paulo dizia, que Pedro dizia, que os discípulos diziam. Agora você vai compreender um pouco mais acerca da salvação, né? E também da perdição eterna, né? Então já começa a tomar uma maturidade, tomar uma responsabilidade maior o estudo da palavra do Senhor. Então você percebe que vou fechando o Novo Testamento agora com as cartas. Vocês, por obrigação, estão lendo os evangelhos, né? Na sua leitura devocional, no seu acordar, no seu deitar, no seu levantar, você tem que estar lendo os evangelhos. Por quê? Para que os evangelhos possam impregnar dentro de você. Não é para você tentar compreender, é para você deixar aquele evangelho fazer parte da sua vida, vivenciar ele no seu dia a dia. Então para isso que serve a palavra do Senhor, não é para você ficar tentando interpretar, entender, não é isso. Tá certo? Se a mulher lá do poço, a samaritana, fosse tentar entender quem era o Cristo, o que estava acontecendo ali, ela não ia aceitar a água que Jesus... Mas Jesus vai falar sobre a vida dela, o dia a dia dela. Olha, você tem 5 maridos. Já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Você já passou essas 5 etapas aí, fez coisa errada. E esse que você tem agora não é seu. Então ela cai em si, por quê? Porque aquilo tem a ver com a vida dela. Então pode ser que ela não compreenda que ali Jesus está oferecendo o Espírito Santo, que não sei o que e tal. Muita gente quer fazer um exegese do texto, uma hermenêutica. Normalmente as pessoas querem aprender a palavra para depois expor, sair pregando, arrotando aí a sabedoria. Mas eu lhe pergunto, se essa sabedoria toda não for aplicada no dia a dia, se nós não soubermos aplicar essa sabedoria inteira, vai adiantar o quê? Né? Precisa responder. Então, se aquela mulher compreendesse toda a história, toda a argumentação teórica de Cristo acerca da fonte e o poço, de Jacó, dos servos, do gado, do fim do mundo, do pão da vida, da água da vida, do Espírito Santo, ela entendesse tudo aquilo, mas ela permanecesse no poço escutando Jesus a vida inteira e não fosse para casa
para aplicar em sua vida o que acabou de aprender, tudo aquilo ali não serviria para nada. Pois o apóstolo Paulo já dizia ele que se não tiver o amor, ou seja, se não se empenhar de verdade na verdade que é Cristo, se não se empenhar com todo o coração, com todo o amor, não adianta de nada, porque será somente como o martelo que bate e o sino que tine, quer dizer, só serve para aquilo. Aquilo ali é como como é que se diz? Uma coisa inanimada. Como se você fosse criado por alguém e só pudesse tomar decisão quando alguém toma por você, né? Por exemplo, o martelo não pode se bater. Não pode bater sozinho. O martelo não pode cumprir a função dele só. Precisa de alguém para fazer isso. Tanto quanto o sino não pode tinir sozinho. Precisa de alguém para fazer aquilo. Então, a pessoa que não compreende a palavra de Deus, ela e não aplica em sua vida, ela fica como esse martelo e como esse sino, que ele compreende, mas ele não sabe aplicar na sua vida. Então ele não toma decisão própria, ele é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer conversa, ele é conduzido para fora daquele seu pensamento. Então, para que isso não aconteça em nossa vida, nós precisamos compreender a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Tá certo, irmãos? Espero que todos os irmãos estejam compreendendo. Essa aula aqui vai ser um pouco longa, né? Você vai precisar voltar aqui várias e várias vezes. Já estou explicando para vocês, para você não achar que é brincadeira. Você vai perceber que você vai precisar voltar várias vezes nesse texto, nessa aula, e várias vezes vai ter que recapitular sua vida, repensar. Mas essa é a função da palavra do Senhor, tá bom, irmãos? Essa é a função. Então, sem mais delongas, vamos para a palavra do Eterno. Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja que está em Roma, tá certo? Essa é a forma correta de expressar a carta do apóstolo Paulo, ou epístola do apóstolo Paulo. Uma epístola é uma carta que é escrita com a pessoa viva, ditada ou escrita do próprio punho. Então isso é uma epístola, tá certo? Por exemplo, uma carta escrita com inteligência artificial não é uma epístola, tá certo? A epístola é uma coisa autêntica, uma coisa que já foi comprovada, tá bom? Então a epístola é uma carta direcionada a uma pessoa ou a um grupo onde o autor está vivo, consciente, e ele pode, tanto do seu próprio punho, estar escrevendo, como ele pode ter pedido, mandado, outorgado a alguém para fazer aquilo por ele, mas no nome dele. Ok? Então isso é uma epístola. A seguir, diz o seguinte. Só lembrando a vocês que na versão digital da João Ferreira de Almeida, que eu uso sempre aqui, 1948, aparece ali o versículo 1. Mas nas Bíblias comuns impressas não aparece o versículo 1. A não ser as que foram impressas da internet, né? As que foram impressas aí com esse formato, existe o versículo 1, mas no sentido original da Bíblia não existe versículo 1, é sempre a seguir. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, a seguir, correto? Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja que ele já se apresenta com a maior humildade do mundo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha a humildade deste homem. É um homem cheio de dons espirituais, um homem que vai escrever 13 cartas na Bíblia.
Mas a humildade dele é tanta que ele se sente servo de Jesus Cristo. Que muitos hoje acham que sou o próprio Cristo em pessoa, né? Não tem essa humildade de ser chamado de servo. Não, hoje não, eu sou apóstolo, eu sou isso. Paulo, antes de usar a palavra apóstolo, ele vem dizendo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Veja, antes de ser um apóstolo, a pessoa precisa ser um servo. Servo obediente, para depois ser chamado de apóstolo. Será que tem sido assim nos nossos dias ou tem se invertido os papéis? A pessoa é apóstolo antes de ter servido. Antes de ter demonstrado qualquer trabalho para o Senhor, a pessoa já é apóstolo, já é patriarca, já é matriarca, já é sei lá o que, né? Então, mas veja bem, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, entendeu? O servo é chamado para ser apóstolo, mas não foi chamado porque quis, né? Não é um chamado nem improvisado e nem tampouco se ofereceu para fazer aquilo ali. Havia profecias acerca dele, acerca deste Paulo, deste homem que viria para quebrar essa barreira da pregação do evangelho para os judeus e expandir o evangelho para os gentios, que antes de tudo isso éramos nós. Gentios são aquelas pessoas que não são da linhagem judia, não são judeus e não nasceram na como é que se diz? Na aliança antiga, na primeira aliança com Cristo na terra, mas vieram a receber a palavra depois do evangelho. Isso, o evangelho é escrito por cerca de 65 anos depois da ressurreição de Cristo. Tá certo? Então, o primeiro evangelho aí a ser escrito é o evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. E a primeira carta de Paulo, a primeira carta da Bíblia é a carta aos Tessalonicenses, né? Então, quando Lucas escreve o seu evangelho, o evangelho de Jesus, segundo o seu ponto de vista, quando Mateus escreve o evangelho de Jesus, segundo o seu ponto de vista, já havia a primeira carta aos Tessalonicenses, carta de Paulo. Já havia também a primeira carta aos Coríntios, né? Carta de Paulo. E já havia o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Então, tá nesse meio aí, tá certo? E isso é porque havia profecias antigas acerca deste Saulo, deste Paulo, que pregaria não só para os judeus, mas também para todos aqueles que quisessem escutar a palavra do Senhor. Isso é magnífico, né, irmãos? O qual, versículo 2, antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Haviam prometido, Jesus havia prometido chamar pessoas para serem apóstolos. Jesus havia prometido que haveria a segunda aliança, o evangelho, que seria as boas informações, ou tradução de hoje, boas novas. E havia prometido também nas Santas Escrituras que a palavra dele seria levada a gentios, às nações que não lhe conheciam, tá certo? Então, isso dependia, seria necessário surgir alguém que tivesse característica suficiente, competência suficiente para propagar o evangelho não só ao judeu. Aí Paulo explica em uma das suas cartas, acho que em Romanos mesmo, sou devedor tanto de judeus, quanto de gregos, quanto de bárbaros, porque ainda faltou muita coisa para fazer. Imagine, já tinha feito muito. Se Paulo se achava um devedor, uma pessoa que ainda precisava fazer muita coisa por aquele povo, imagine então eu e você que está aí do outro lado, né? Versículo 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Essa era a promessa feita pelos profetas nas Sagradas Escrituras.
sobre Cristo que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, né? Declarado filho de Deus em poder. Jesus é declarado filho de Deus em poder. Então ele se apresenta como filho, mostrando o poder do Pai. Quem me vê, a mim vê o Pai. Ele disse a Timóteo e disse a Filipe, a Tiago, aos discípulos que não tiveram, como é que se diz, o discernimento de quem era o Cristo, né? E Jesus disse a Tomé e disse a Filipe, melhor dizendo, em João 14, né? Timóteo já é Paulo que explica para ele como será. Mas enfim, em João 14, no Evangelho de Jesus Cristo, Jesus explica para os discípulos: olha, quem me vê, a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E se não crê em mim, porque eu estou dizendo, creia pelo menos pelas obras que eu tenho feito. Isso Nicodemos disse em João 3. Ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não for de Deus. Não dá para fazer o que o Senhor está fazendo se não for de Deus, né? Enfim, no versículo 4, ele já começa dizendo: Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus em poder. Porque o Evangelho é poder de Deus, né, para a salvação. Segundo o Espírito de santificação. Em algumas traduções está o Espírito da santificação, mas o correto é o Espírito de santificação. Por quê? Porque Jesus nasce de uma mulher. Pelo fato de Jesus nascer de uma mulher, ele seria contaminado pelo pecado, porque todos os que nasceram foram destituídos da glória de Deus. Só que para que houvesse a contaminação, Jesus teria que nascer da fecundação masculina. No caso de José, José teria que fazer a fecundação em Maria. Aí a semente do homem, dentro da terra, que é a mulher, nasceria alguém pecador. Mas o que é que o Espírito de santificação faz? Quando o anjo aparece a Maria, Maria pergunta: como será? Visto que eu ainda não deitei-me com varão nenhum. Eu sou desposada, eu sou noiva, eu não tive relação ainda. Aí o anjo explica: não será do modo comum. Não será assim. E aí ele explica: sairá de ti, mas é um fruto produzido pelo Espírito Santo, que é o Espírito de santificação. Então, ele vai sair de Maria de dentro para fora. Jesus não entra. Jesus é gerado lá dentro. Jesus é protegido do pecado. Jesus é imaculado. Porque os católicos explicam que Maria é imaculada. Mas na verdade, imaculado é o Cristo. Aquele que está dentro dela. Porque ele foi gerado dentro dela. Tá certo? Como poderia ser em outra, em Isabel, em Raquel, em Débora, em quem quer que fosse. Então a especialidade não é dela. É o Cristo que está dentro dela. Então os católicos falam sobre a Imaculada Conceição. O que é Conceição e o que é Imaculada? Imaculada é que não houve contaminação. O que é a Conceição? É o ato de conceber um filho. Tá certo? Então, eles acreditam que Maria é a Imaculada, trouxe a Imaculada Conceição. Maria fez a Imaculada Conceição. Ela é a única pessoa que concebeu sem ter pecado. Tanto que uma das rezas da Santa Maria é sem pecado concebida. Ela foi concebida sem pecado. Quer dizer que tanto Maria nasceu sem ser pecadora. Isso a Igreja Católica é quem diz, tá certo? Só estou lhe dando uma luz. Mas depois, se você quiser ir atrás, estudar. Eu lhe digo que é um saco de gato aquilo. É um balaio de gato. É uma confusão sem tamanho, tá certo? É o fato de você perguntar: quem justifica quem? É o Cristo que está sendo gerado
pelo Espírito de santificação ou Maria, que já é santa por natureza? Porque se Maria já é santa por natureza, não precisa o Espírito Santo colocar Jesus dentro dela. Ele pode nascer num ato de qualquer um. Entendeu? Jesus pode nascer num ato fermentado por José. O próprio nome José significa fertilidade. Para você ter uma ideia. É um homem fértil. Então poderia de José nascer o Cristo. E depois dizer, não, ele nasceu aí, mas foi plantado por José, mas é o Filho de Deus. Mas, só que aí, já caiu na contradição. Porque se todos nasceram do pecado, Jesus é o único que não vai nascer pecador, mas Maria é pecadora. Jesus não vai ser concebido em pecado. Jesus não vai ser concebido por um pecador. Jesus é concebido pelo Espírito Santo. Então, pelo Espírito ser santo, no ventre de Maria, Jesus é protegido de toda mácula. Maria é maculada, Maria é pecadora. Mas Jesus é protegido pelo Espírito de santificação. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos estejam entendendo, né? A carta de Paulo é fantástica, né? É uma coisa extraordinária, né? Então, o Espírito de santificação é esse. Por quê? Porque no Éden, glória a Deus, o homem caiu, pecou, errou, se contaminou. E do Éden até chegar a Jesus, todos os homens pecaram. Então, Deus promete em Gênesis 3,15, que precisaria nascer alguém da semente da mulher. Mas você percebe que mulher não tem semente. A semente vem do homem. Só que vai ser gerado dentro da mulher a semente do Espírito Santo. Então, como não houve fecundação de um homem com a mulher, então não houve, né, ali fecundação nenhuma de um casal. Então foi rompido o erro do Gênesis. No Gênesis, os dois precisaram se unir para pecar. Quando Eva come a fruta, ela não descobre que está nua. Já pecou, mas poderia ser anulado ali. Se ela não oferece, só ela sabe que gosto tem. Se ela não oferece, não acontece nada. Porque não aconteceu nada quando ela come. Mas quando ela oferece, pronto, aí, por isso aí, o pecado passou a todos os homens. Porque a mulher tinha o poder de bloquear. Se ela bloqueia, não chega ao homem. Porque o homem foi o primeiro, foi o representante. A mulher vem dele. Então, quando ela coloca a responsabilidade sobre o homem, que o homem come, assume para si a responsabilidade e os olhos são abertos. E ali eles morrem. Então, todos, dali para cá, todos os que tiveram relação afetiva são pecadores, né? E o que nasce, já nasce também pecador, porque vem no sangue de Adão. Só que presta atenção nisso. Jesus, quando nasce, Jesus não nasce da carne e do sangue. Jesus nasce do Espírito. Veja, o jardim do Éden não sofre alteração. O sol continua brilhando, as árvores continuam crescendo, o rio continua andando, o ouro continua a mesma coisa, mas o homem é posto para fora. E fora, na terra, aí cresceu os espinhos, abrolhos, né? As plantas começaram a ser venenosas, os animais começaram a atacar uns aos outros. Quer dizer, porque o homem colocou os pés fora do jardim, na terra, a terra foi contaminada. Então, quando Cristo vem, ele não pode chegar à terra antes que seja santificado pelo Espírito Santo. Ele não pode vir ao mundo antes de ser santificado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai estar em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, quando Cristo nasce da ação do Espírito Santo. Mesma ação que Deus fez lá no Gênesis, soprando o fôlego de vida no homem. Quando Jesus nasce com esse fôlego de vida espiritual para dar a cada homem a santificação. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós aceitamos também a santificação de Cristo. Então, a pessoa que vai ser salvo, ela não vai ser salva
por causa de que ela tem menos pecados que os outros. Não. Mas por aceitar o perdão dos pecados. Tanto quanto a pessoa que vai ser condenada não será condenada por causa do tamanho dos pecados, mas por não aceitar a remissão, o perdão. E o perdão está em quem? Naquele que nasceu sem pecado. Então somente alguém sem pecado pode perdoar um pecador. Mas para isso, Jesus, o próprio Deus em pessoa, teria que nascer em carne, só que sem pecado. Então como é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo escolhe uma mulher, que não é uma qualquer mulher. Maria tem suas características diferentes, tem suas características divinas, tem sua santidade em pessoa. Ela realmente é uma mulher santa, separada. Tanto que o anjo diz: salve agraciada, você é a única que foi achada toda essa terra, lógico, na terra de Belém, né? Porque tinha que vir de lá, então ele escolhe de Belém, né? Então nessa terra aqui você é agraciada, e é você que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Veja que coisa maravilhosa. Então é escolhido uma mulher para que o Espírito Santo pudesse já vir com a semente espiritual plantada. A semente, Cristo já vem pronto. Só que ele precisa de uma incubadora espiritual, por assim dizer. Então ele precisa nascer, vir ao mundo, tornar-se humano como todos nós, só que sem pecado. Repetindo. Então é o Espírito Santo que o envolve, o protege dentro do ventre de Maria, e quando Maria o expele, quando ele nasce, que ele vem ao mundo, ele não tem contaminação nenhuma, ele pode perdoar ou condenar todos quanto ele quiser e tomar suas atitudes, né? Então, sei que é um assunto um pouco mais complicado, mais difícil, mas vocês estão estudando teologia. E, como eu disse, repete 2, 3, 4, 10 vezes que preciso para entender o assunto. Não fica assistindo a aula pela metade, irmão. Assista a aula toda, senão você não vai compreender. Vai ser sempre um crente fajuto, né? Não pode ser assim, tem que ser verdadeiro. Não entendeu? Você volta. Não tem necessidade de pressa. Vá devagar, vá aos poucos, né? Pois bem. Então, diz o versículo, o restante do versículo, né? Estamos no versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, já expliquei. Segundo o Espírito de santificação, já expliquei também essa questão aqui. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Cristo é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, e pela ressurreição dos mortos, né? Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Cristo é nosso Senhor mediante a minha aceitação de que ele ressuscitou dos mortos, né? A salvação não vem apenas de eu crer em Cristo. Eu tenho que crer no Cristo, e eu tenho que crer que o Cristo, o Jesus, o Todo-Poderoso, ele me há de ressuscitar dos mortos um dia. Sabe? Isso aqui você tem que entender. Tá aí na carta de Paulo aos Romanos mesmo. Quando chegarmos no capítulo 10, você vai ver. Versículos 9 a seguir. Quer saber? Com a boca confessa, no coração se crê. Ó, você confessa com a boca, mas crê no coração o quê? Crê que Jesus morreu? Não. Crê que ele nasceu do Espírito de santificação? Não. Crê que ele ressuscitou dos mortos. Porque o crendo na ressurreição dos mortos é o que Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 15. Mas se nós cremos que ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. E se cremos que ele morreu na cruz, também nós morremos na cruz com ele, logo o pecado já não tem mais poder sobre nós. Tá certo? Então, é assim que se faz, né? É assim que deve ser feito. É mediante a crença na ressurreição de Cristo é que a salvação do homem está disposta a toda a humanidade. Tá bom? Então não basta dizer que crê em Deus e que, não, eu creio em Deus e tudo, mas se você não crê no arrebatamento da igreja, você não crê na transformação do corpo,
Você não crê que Jesus vai lhe ressuscitar um dia. Você não crê na regeneração da alma. Então, meu irmão, você não crê em nada. Tá certo? Porque nossa salvação... O que é salvação? Do termo sotéria. Ou soteria, né? Que não tem acento. Soteria. A matéria é soteriologia. Né? É uma matéria que nós estamos começando agora e tudo. Mas já temos aí quase um ano estudando esses assuntos requerentes de salvação. Eu estou sempre batendo nessa tecla aqui para você. Depois, quando falarem sobre soteriologia, você vai dizer: ah, foi isso. É isso, soteriologia. É. Porque a soteriologia que eles ensinam hoje é só aqueles argumentos e tal. Mas eu puxo sua orelha aqui. Você realmente crê que Jesus vem lhe buscar? Seja no arrebatamento, ou seja no dia da sua morte? Você realmente crê que o nosso corpo será transformado? Isso depende, sua salvação depende disso, irmão. Sua salvação não depende de você crer em rodar, em pular, em sapatear, no batismo com o Espírito Santo, nas línguas estranhas, no reteté na igreja, no aplauso, no arrepio, nas músicas. A salvação não depende de nada disso aí, irmão. Quando chegamos ao mundo, tudo isso já tinha. Quando Jesus vem ao mundo, a maioria dessas coisas já tem. Quando ele chega ao mundo, ele não chega para isso, para trazer os dons. Não é só para isso não, irmão. Os dons são consequências daqueles que creem. Tá certo? Veja que em Marcos 16 ele diz: esses sinais seguirão os que crerem. Mas os quem? Quem são esses os aqui? Os discípulos de Cristo. Os 12, irmãos. Os 12 demoraram para entender isso aqui. Né? Dos 14 apóstolos que Jesus teve, somente Paulo e Pedro tiveram o discernimento de deixar isso anotado. Eu digo 14 porque Matias também teve lá. Judas se matou, eram 12. Judas se mata, saiu, entrou Matias. Então o 13º, porque Judas foi contado. E Paulo, que é encontrado depois, 14 apóstolos. Tá certo? Então, de todos esses apóstolos, apenas Pedro e Paulo falam sobre isso, porque é um assunto complicado. Mas imagine se Pedro e Paulo não tivessem nos direcionado para esse assunto. Como que nós saberíamos como absorver a salvação? Né? Agora você vê quantas pessoas têm ensinando isso acerca da salvação. Ou quantos têm a paciência de parar aqui e de escutar isso. Bem-aventurado é você que está escutando isso agora. Talvez você nunca tenha escutado isso. Talvez hoje seja o dia em que você receba realmente a libertação dos seus pecados por estar escutando essa aula. É um choque grande? É. Mas conheceremos a verdade. E com certeza a verdade vai nos libertar. Tá certo? Então, no versículo 4 ele explica que pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Entre essas gentes todas, nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Então tudo isso veio por onde? Pelo qual recebemos a graça. Porque em Jesus Cristo trouxe a graça. E o que é a graça, irmão? O que é a graça, né? O que é a graça? Já parou para pensar o que é a graça? Não, você vai dizer, não, a graça é um favor imerecido. Sim. Me responda, o que é que nós merecemos? Nada, né? Então tudo seria a graça. Mas não é isso que ele está falando. Paulo aqui não está falando do favor imerecido, daquilo que nós não merecemos e Deus nos deu. Porque nós não merecemos nada e Deus nos deu. Não é disso que Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui é que foi nessa aliança de sangue,
né? Essa aliança de sangue que Cristo fez no seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aceitando a ele, nós recebemos uma oportunidade de chegar até onde ele está. Em João 14 ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que é a graça? Veja, o homem cai. Quando o homem cai, lá no Jardim do Éden, Deus se sente, não na obrigação, mas pelo fervor do seu amor, se sente compungido, né? Tomado, né? de alegria, né? Ele se sente compadecido, ele se compadece, ele tem compaixão, ele olha para o homem e percebe que o homem precisa de uma intervenção divina. Então o que é que Deus faz lá? Deus, por amor ao homem, retira ele do jardim. E de lá para cá, nada do que o homem faça pode tornar ele o jardim. Então todos os esforços do homem de criar os louvores, cânticos, hinos, consagrações, festas, batizados, lua nova, lua cheia, colheitas, pentecostes, sacrifícios e mais sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos que eu falo não é antropofagia não, tá? Sacrifícios humanos, peregrinações, obediências, humilhações, pano de saco, sacrifícios humanos, testes e mais provas do amor do homem para com Deus, e todos erraram, todos pecaram, nenhum conseguiu e nem conseguiria retornar ao jardim pelo seu esforço, cada dia mais sempre distante, distante, distante e distante de Deus. Então, o que é que Deus faz? Já que o homem não poderá retornar ao jardim sozinho, então o próprio Deus vai tomar uma decisão. A decisão mais difícil de toda a história. Ele próprio, na forma do seu filho, juntamente com o Espírito Santo, que é uma parte dele, vai se permitir, como disse Paulo em Filipenses 2, vir ao mundo para perdoar o homem, pagar a dívida que o homem tem com ele. Não é o diabo, tá? O diabo não entra nada nessa história. O homem nunca deveu nada ao diabo. O homem peca contra Deus e é a Deus que ele deve obediência. Então, disse Paulo aos Colossenses: reconciliou consigo mesmo o mundo. Agora nele nós nos movemos, estamos e somos. Então, quando o homem peca e cada dia mais se distancia de Deus, Deus se lança com tanto amor que ele tem, que ele se lança num corpo humano, num corpo de um ser que estaria destinado às trevas, e ele vem na forma de um homem e sofre as mesmas paixões do homem, para que tenha argumento suficiente e de dizer ao homem que ele conseguiu vencer a todas as provas e lutas que um homem comum poderia viver. Todas as paixões, todas as tentações, todas as dificuldades, como diz Isaías 53, Jesus era um homem experimentado de trabalho, um homem de dores, um homem sofrido. Para que mais sofrido do que um homem que teve uma vida inteira de dificuldades, com um padrasto que quis abandonar a mãe, no caso José quis ir embora, fugir,
E Jesus já nasce, já no ventre da mãe, antes de nascer, já é foragido, corre para o Egito e volta do Egito. E estão tentando matar ele. A vida de Jesus sempre foi assim. Sempre foi perseguido, sempre foi humilhado, sempre foi escarnecido. Quer dizer, Deus desceu na forma de um homem para reconciliar o mundo consigo mesmo. E o povo que ele escolhe para que pudesse, daquele povo, trazer a salvação para a humanidade é o povo judeu, o povo hebreu. Aí ninguém sabe por quê, né? Ele amou tanto aquele povo que ele chamou aquele povo. O hebreu vem de Éber, né? Éber é um apelido que deram a Abrão, por ser fazedor de tendas. Éber, essa palavra Éber vem disso. Do nômade, de uma espécie de cigano, o cara que faz as tendas de desarma. Então, os hebreus, eles recebem essa chance do Cristo nascer ali. E através deles, se eles recebem Cristo, Jesus se assenta no trono, no lugar de Herodes, que é o trono de Davi. E Jesus fosse recebido pelos judeus, João 1 disse isso, no Evangelho de Jesus, veio para o que era seu, mas o seu não recebeu, o seu povo não aceitou o Cristo. Perdeu a oportunidade, não enxergou Deus em Jesus. E por pouco os discípulos também não enxergaram Deus em Jesus. Tanto que no capítulo 14 de João, já nas últimas semanas de Cristo, os discípulos perguntam: Senhor, quem é o que é o caminho? Quem é a verdade? Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. E Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, o que é a graça? Não é só um favor imerecido. A graça é tudo isso. É Deus decidir perdoar o homem, tomando a forma de homem, sendo o juiz, júri e carrasco, sendo o que vai condenar Jesus à morte, porque Jesus agora, depois de não ter sido aceito pelos judeus, só tem uma alternativa: morrer por todos aqueles que crerem nele e por todos aqueles que não crerem nele. Então ele vai morrer por todos. Agora, a salvação está somente em crer, em quem crê na sua morte e ressurreição. Então Jesus vai morrer por todos, bons, ruins, pecadores, miseráveis e tal. Então, a salvação agora é destinada àquele que crê nele. Pronto, não tem mais para onde correr. Já que não aceitaram ele em carne, veja como Deus é lindo. Porque ele vem na forma de carne. E diz: eu sou Deus em pessoa, sou o filho do homem, sou o próprio Deus. Quem vê o Pai vem a mim, vem a mim. Eu sou a água da vida. Quem bebe dessa água não tem mais sede. Quem não come da minha carne, do meu sangue. Veja, isso ele diz isso em João 4, João 5, João 6, João 7. E os homens disseram: não acreditamos. Então, quando os homens rejeitam a salvação vinda de um judeu, o próprio Deus ali, então só tem uma alternativa. Jesus agora tem que ser o próprio sacrifício. Então, se o povo aceita Cristo, não precisava o sacrifício na cruz. Todos seriam salvos pela aceitação do perdão da pessoa física do Cristo. Mas o Cristo não desistiu do homem. Os homens desistiram de Cristo. Mas o que é que ele faz? Ele se auto-empurra para a cruz, né? Ele diz: ninguém toma minha vida, ninguém tira minha vida, eu mesmo dou. Não se preocupe não, vocês não me aceitaram, mas todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que é a graça? A graça é isso. Não é só, não, favor merecido, não, mas ninguém merece nada, nós não merecemos nem estar vivo. E antes da graça, ninguém nunca mereceu estar vivo. Antes do Cristo vir à terra, ninguém nunca mereceu estar vivo. Porque tudo isso aí é favor imerecido. Mas a graça é mais do que isso. A graça é uma coisa sem explicação. Então tudo isso, todos esses favores humanos de Deus ao homem, todas essas chances que Deus dá, isso é a graça. E Paulo explica: pelo qual recebemos a graça e o apostolado.
Mas para que recebe a graça? Para a obediência da fé. Veja, eu preciso acreditar que o que Jesus fez por mim, de Gênesis a Apocalipse, é a graça de Deus. E qual é a minha oportunidade? Por que é que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso para que eu obedeça à fé. Há uma fé dentro de mim gritando: eu nasci, eu cresci, eu morri e ressuscitei. Então agora eu devo obedecer essa fé que existe dentro de mim. Eu não posso fechar o coração. Isso é a graça. Esse sentimento de, às vezes, alegria, às vezes pavor, às vezes medo. Isso é a graça. Esse sentimento de inconstância, esse sentimento de que nós estamos devendo sempre alguma coisa, de que eu tenho que fazer algo mais, que eu preciso ir mais além, de que eu preciso mergulhar mais, eu preciso melhorar. Sabe o que é isso? Isso é a graça compungindo nossa alma a obedecer à fé no seu nome. Versículo 5 eu estou explicando. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então, ser de Jesus Cristo é aceitar isto, tudo isso que ele fez. Então, se pudesse resumir a graça de Deus, não é só o favor imerecido. A graça de Deus é a extensão do favor imerecido. Tá certo? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre a graça. Eu vou explicar para vocês com detalhes sobre isso, vai ficar bem batido. Mas para encerrarmos a aula, versículo 7. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, aqui é a dedicatória da carta, né? A epístola, né? Chamados santos, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, ó. Veja que ser chamado de santo não é para qualquer um. Ele está escrevendo a carta aos romanos. Os amados de Deus são chamados santos. Tu é amado pelo Senhor? É amado por Deus? Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que são a mesma pessoa, né? Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, ou acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Eu não vou dar aula sobre Roma aqui, né? Depois quando eu estiver estudando geografia bíblica, eu vou dar uma aula sobre Roma. Você vai entender por que é que Paulo fala sobre isso, anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, espírito com letra minúscula, Deus a quem sirvo em meu espírito, mas ele serve como? No evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Presta atenção. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Veja, ele começa dizendo que esta carta é destinada aos que estão em Roma, aos que são chamados santos, os amados de Deus, os que pela vontade de Deus aceitaram a fé, aceitaram o evangelho e tem agora um testemunho para dar. E ele diz que nas orações dele, ele faz menção pelo povo de Roma. Ele não diz que intercede. Ele diz que faz menção. Tá certo? Então, por ele ser pastor, apóstolo, líder, dirigente e tal, então ele tem a obrigação de fazer menção àquele povo diante de Deus.
E é isso justamente que o apóstolo Paulo faz, né? E ele diz no versículo 10 que pedindo sempre, né, nas orações dele, que Deus lhe dê a oportunidade de visitá-los, de ir ter com aquele povo. Deus ofereça uma boa ocasião. A vontade de Paulo é estar lá para perceber, para ver mesmo se a pregação dele realmente, com seus olhos, deu resultado, porque a fama já está correndo. O povo de Roma está aceitando a fé. Olha que coisa maravilhosa. O povo que tanto tentou matar os judeus, o povo que tanto tentou destruir o Cristo, o povo que matou Jesus, o povo que fez aliança com o Sinédrio, o povo que fez aliança com os fariseus, com saduceus, com o escriba, com aquela cambada toda. Agora muita gente desse povo que antes tinha negado Cristo, os Herodes, né? Você vê numa das cartas em Apocalipse, uma das cartas aos pastores da igreja, o próprio Cristo fala sobre um tal de Herodes Antipas, que foi fiel testemunha. Quer dizer, um dos grandes aceitaram a fé. Porque Herodes é um título, né? Não é o nome de uma pessoa, é um título. Vem um Herodes, morre um Herodes, entra outro, como papa, entra um papa e sai outro, como prefeito, entra um prefeito e sai outro. É um título, é um cargo. Se não sabia, fique sabendo, tá certo? Então veja que a fé das pessoas em Roma estava sendo motivada. Então muita gente tinha aceitado Jesus, tanto que tem uma igreja lá, e Paulo vai escrever essa carta grande e maravilhosa. E justamente falando sobre a graça, porque imagine você chegar para um soldado romano. E aí? O cara matou Jesus, o cara matou os discípulos, o cara apedrejou os discípulos, o cara levou os discípulos para o Coliseu, queimaram vivo e colocaram em covas de leões e aquela coisa toda. E de repente o cara aparece crente. É um negócio assombroso. Mas o que é que você vai dizer para um cara desse? Só resta dizer o que ele diz. Eu quero ir aí porque eu quero anunciar para vocês um dom, pelo menos um desses que eu tenho aqui, mostrar para vocês um dom aí que vocês possam usar. Quer dizer, vamos sentar para observar o que é que vocês precisam e para que vocês sejam confortados com um dom espiritual que eu tenho para comunicar com vocês. Né? Paulo era cheio de dons, né? 9 dons, ele tinha cerca de 9 dons espirituais, então o homem era entupido de poder. Então Roma não precisa de nada, não precisa de dinheiro, não precisa disso, não precisa daquilo, mas Roma precisa crescer na graça e no conhecimento. Então, qual é o impulso da graça? Os dons espirituais. Você tem a graça de Deus, você já é crente, você foi salvo dos seus pecados, você está caminhando para a vida eterna, você não pode vacilar, então você precisa de revestimento de poder. Você precisa de não só aquelas armaduras que você recebe quando aceita, capacete da salvação, coração da justiça, tudo isso você aceita, você recebe junto com o pacote espiritual quando você aceita Jesus. Mas tem outros atributos, porque aqueles ali são dados por Deus. Paulo diz, tomai sobre vós, quer dizer, já está pronto. Mas o dom espiritual, por exemplo, profecia, discernimento de espírito, as línguas estranhas, que é para renovação do corpo e da alma. Enfim, todos os outros dons espirituais, chamado de dons espirituais, de 1 Coríntios 12, dons eclesiásticos, ministeriais de 1 Coríntios 14, aquilo você tem que buscar. Tá certo? Aquilo você tem que buscar. Não fica só em Efésios 6, não. Tá? Então, versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Mas eu quero sentar com vocês aí, e eu quero que essa fé que já existe em mim seja contemplada em vocês. Eu preciso olhar para vocês para que isso me gere mais alegria. Nada melhor do que você olhar para os frutos do seu trabalho e dizer, eu ganhei essas pessoas para Jesus. Isso é maravilhoso, não é verdade? E ele segue dizendo, não quero, irmãos, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. Aí ele coloca entre
parêntese, mas até agora tenho sido impedido. Ele não disse por quem, se é pelo Espírito Santo, que não quis que eles fossem, ou pelo diabo, mas foi impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos, veja o versículo que falei, como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quer dizer, já expliquei isso, né? Ele se sente devedor porque ainda falta muita coisa ele ensinar, ele explicar para esse povo. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Quer dizer, eu tenho essa força dentro de mim, eu tenho essa vontade dentro de mim, e estou prontinho para ir chegar até vocês e anunciar o evangelho. Veja que ele fala em anunciar o evangelho, não fala em pregar o evangelho, é anunciar. Pregar é a palavra querigma, né? Pregador, pregar, querigma. Vem de queriço, arauto. A pessoa que sai proclamando. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de anunciar. É mais além. É explicar, como eu estou explicando vocês aqui, a função do evangelho. Eles já são crentes e eles vão explicar como é que o evangelho se dá, como é que se deve comportar-se no evangelho, os atributos do evangelho, os benefícios do evangelho, as perdas também, os malefícios de que o homem vai ter se ele não aceitar o evangelho. Enfim, ele vai doutrinar a igreja. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que do judeu? Porque Jesus nasce lá. Então o judeu tem a obrigação de crer em Jesus. Ele tinha por obrigação de crer em Jesus. Se ele não cria, ele estava devendo a Cristo. Então Paulo diz: eu não me envergonho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a crença deve começar pelo judeu, que o Cristo nasceu lá. E o grego, né? Essa palavra, esse grego aqui, tem muito a ver com Roma, né? É aquele império greco-romano, né? Enfim, porque nele se descobre, nele em quem? No evangelho, a justiça de Deus. Olha que coisa tremenda. De fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Veja que Paulo diz: olha, eu vou aí explicar para vocês o evangelho, porque o evangelho é no evangelho que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Quer dizer, vocês vão passar por muito aperto, vai precisar realmente compreender o evangelho para permanecer vivo, porque o justo viverá da fé. Quando se perder tudo, a palavra de Deus ainda vai permanecer, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha que coisa. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Aqui eu vou deixar para a próxima aula, que eu vou explicar sobre homossexualismo, lesbianismo, e vai ser uma aula poderosa. Não perca, tá certo? Então a próxima aula eu continuo explicando sobre isso aqui. Então eu vou deixar aí para a próxima aula os versículos seguintes, né? Os versículos 18 a seguir. Então, fique com essa aula aqui. Eu espero que vocês já estejam compreendendo um pouquinho, né? Foi uma hora de aula aí. Dá para você ir compreendendo a palavra do Senhor, tá certo? Então, essa é a parte 1, né, de Romanos 1.
E agora nós já vamos entrar em partes práticas, né? Libertação. Eu vou explicar para vocês de onde surge essa cultura satânica, como é que eles agem nas crianças, como descobrir esse comportamento, o que fazer com quem tem esse comportamento e como você convencer alguém do Cristo, do Todo-Poderoso, como você converter alguém que tem esse comportamento aí, tá certo? Mostrar que existem demônios por trás e eu vou dar o nome e os bois aqui, tudo certinho. Tá bom, irmãos? Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus.